Oi pessoal, Maísa em ponto. Conta pra gente, Maísa, tá com os alunos aí já? Chegou o nosso convidado da noite. Tá entrando. Oi, Gustavo. E aí, Rafa? Tudo bom? Rafael, doutor Rafael, né? Não, não. Até tirei gravando pra você não pegar no meu pé. Pô, que bom! Deixa eu ver aqui, eu mandei recado pra Maísa. A Maísa já tá aqui. Legal. Ela falou que assistir com os alunos dela. Uhum. Maísa, eu quero, não só pra Maísa, mas para todo mundo que tá entrando, quando quiserem fazer perguntas, fiquem bem à vontade aqui, que o Gustavo vai respondendo. Vou jogar todas as bombas, todas as batatas quentes para ele hoje. E melhora a nossa dinâmica aqui. Então, fique realmente, Maísa e todos os presentes aí, fiquem bem convidados. Passe as perguntas dos seus alunos que a gente vai respondendo. Que não conseguir responder, a gente dá um jeito de se comunicar depois. Tem as redes sociais do Gustavo, as minhas redes. Fala, Gustavo. Muito frio aí no centro? Ah, tá frio, né? Tá frio. Pô, a gente Gustavo, tá perto, né? a gente tá perto, tá no escritório ou tá em casa? Não, tô em casa. Ah, já tá em casa, beleza. Tô aqui no escritório ainda, dá pra ver, né? Uhum. Aham, aham. Tá certo. Gustavo, pra gente começar o papo aí, Uhum. eu queria que você apresentasse um pouquinho, contasse pra gente como é que um cientista da computação virou um advogado especialista em direito digital, até que tem alguma coisa a ver, né? Passando aí no meio por Então, né? por Uhum. uma agência de publicidade vencedora aí no estado, lá no estado de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente de como essas coisas aconteceram e como o Hum, direito digital entrou na tua vida assim, não tão de repente. tem uma lanchonete em São Paulo que chama um engenheiro que virou suco, né? Que era de um ex-poli. Então, é mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Um computeiro que virou petição, mais ou menos assim, né? Então, minha primeira graduação é Ciência da Computação, né? Na Unicamp. Eu trabalhei basicamente nas áreas comercial e de marketing a minha vida toda. Depois fui para a área de comunicação, né? E depois fiz direito. A ideia sempre me perseguiu essa história desde do vestibular, do primeiro vestibular, né, aquela decisão em cima da hora de qual curso escolher, para mim foi bem naquele momento, não tinha uma, uma decisão já feita de muito tempo, não, eu sempre tive dúvidas, né, de que caminho seguir. No final, eu acabei escolhendo a computação naquela época, mas ficou sempre aquela vontade de fazer direito, de entrar na área jurídica, né? Então, no final das contas, uma série de coisas aconteceram que me levaram a ir para esse caminho. E foi muito bom, né? Porque foi num momento onde eu senti que dava para juntar todas as coisas, né? Dava para juntar o direito, a computação, a comunicação. Essas coisas estão todas juntas, né? Estão todas cada vez mais próximas, né? Eu costumo dizer que direito e computação, no final das contas, é tudo linguagem, né? São Sim. todas artes da linguagem, né? E, e muda muito o nível de abstração, né? Então, no final das contas, as coisas são muito, para mim, andam muito juntas. E cada vez mais a gente vê essas coisas andando juntas mesmo, né? Tanto é que o direito digital nunca foi tão importante quanto hoje. Eu acho que se todas essas mudanças recentes aceleraram a transformação digital, também aceleraram muito o direito digital e vão acelerar mais ainda o direito digital, porque a gente tende a migrar cada vez mais as relações jurídicas para o meio digital. Então, eu, eu acho que essa proximidade entre direito e computação tende a aumentar.
O direito digital, né, Gustavo, a gente tem conversado muito e aprende quando começa a se especializar. Ele é transversal, né? Hoje em dia não tem absolutamente nada que não passe por ele, né? Das coisas mais simples, Exatamente. inclusive nas relações de família, muita coisa acaba passando por ali. Uhum. Podemos falar desde dos casamentos hoje que estão sendo feitos pela internet até a traição que pode ser feita pela internet também. Aí você entra numa Uhum. discussão o que é, o que não é, se tem intenção, se não tem intenção, mas do ponto de vista jurídico-moral é possível. As relações de trabalho mudaram muito e agora a gente está vendo Uhum. uma mudança ainda mais rápida. Aquilo que já ia acontecer se Uhum. catalisou, foi catalisado pela própria pandemia. Algumas empresas estão mais adiantadas e ganharam muito tempo Uhum. nesse período, nessa adaptação. Se a gente falar em comércio, o e-commerce, as relações de consumo, as questões tributárias que envolvem, os crimes que acontecem na internet, os Uhum. contratos comerciais fora das relações de consumo, eu não consigo enxergar praticamente mais nada ou quase nada que não atravesse de alguma maneira no direito digital. Para entender direito digital, a gente tem que entender um pouquinho das outras ramificações também e vice-versa. E vice-versa. O Uhum. trabalho hoje tem que ser multidisciplinar. Não sei se Sem concorda dúvida. comigo. Eu concordo. Acho que é o que a gente sempre comenta quando a gente conversa sobre isso, né? Direito digital, antes de mais nada, é direito, né? Antes de mais nada. Então, antes de mais nada, é direito. Então, tem que entender de direito, tem que. E cada vez mais eu acho que a gente vai ter especialistas específicos, né? A pessoa que é especializada em direito digital do consumidor, Sim. né? As relações de consumo, o e-commerce, uma vertente, né? O advogado especialista em direitos fundamentais, privacidade, proteção de dados. Então a gente vai ver essas especializações, essas subespecializações vão ser cada vez mais presentes. Então Mais eu acho presentes, que cada vez mais específicas, né? cada vez mais específicas, até porque não tem muito como fugir, né? Porque Não. a gente estava falando de smart contracts, né? A pessoa vai trabalhar com smart contracts, ela precisa entender de contratos, né? Ela precisa Sim. entender de ela precisa saber exatamente, ela precisa entender um pouco de como também estão organizadas os arranjos empresariais que estão por trás daquelas transações, né? Então, é super importante que a pessoa tenha uma bagagem de direito bastante sólida, né? Saber só o direito digital não vai ser suficiente, né? E por isso as coisas acabam se especificando. Gustavo, eu queria entrar num tema aqui, hoje até postei sobre isso, porque tanto nas aulas quanto nas palestras, principalmente o pessoal que está começando pergunta: a advocacia vai acabar, o advogado vai acabar? E a minha resposta, como eu falei lá, até num grupo vieram pegar no meu pé, porque respondi sim e não. Boa noite, Ricardo, Uhum, que tá uhum. dando boa noite ali. Annelise, Ah, dando um alô para a gente também. É, o, eu acredito que a advocacia vai terminar, vai ser substituída pelos robôs, no que se refere àquela advocacia estanque, padrão, mecânica, uhum, repetitiva. uhum, Mas a advocacia não vai terminar nunca, espero que não termine nunca, pelo menos eu não vejo esse horizonte, porque, primeiro, se a gente for um pouquinho mais lúdico e filosófico, não existe democracia sem justiça, não existe justiça sem advocacia, né? Sem o advogado. uhum, Mas, por outro lado, o advogado vai ter que se reinventar, vai ter que ser mais criativo, vai ter que entender de outras searas, não só da parte digital, de internet, virtual, mas vai ter que entender melhor o contexto para os advogados que trabalham com a empresa, o contexto da empresa, para os advogados que vão uhum, trabalhar com pessoas físicas e processos não repetitivos. A ideia que se quer, o que o cliente quer, vai ser tudo muito mais personalizado. E vai ter uhum. que ser tudo muito mais multidisciplinar. E aí eu te pergunto, Gustavo,
dentro desse sim, desse não, do fim ou do não fim da advocacia, que oportunidades que tu enxergas? Porque acho que saiu há pouquinho tempo de ser jovem advogado, né? É verdade. Vivia pegando no meu pé que tu eras um jovem advogado. É verdade, eu saí, né? Eu perdi esse status, né? Infelizmente. Vai ter que pagar o AB integral agora. Mas que oportunidades se abrem para os advogados que estão entrando, não só para os que estão entrando, mas especialmente para os que estão entrando no mercado? Legal. Olha, antes de falar das oportunidades, aquela história de os advogados vão ser substituídos pelo robô, né? Aquela frase, aquele clichê que aparece de vez em quando, eu acho que é bem verdade. É aquela história de você não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô. Né? Então, todas essas ocupações repetitivas, o copia e cola, isso vai acabar. E vai ser bom que acabe. Né? Porque, no final das contas, o que diferencia a boa advocacia é o entendimento da demanda do cliente e como contar uma boa história que defenda aquele direito. Né? Então, esse é o grande trabalho, né? Essa ideia de uma advocacia de massa que precisa de um monte de gente copiando e colando, isso vai acabar realmente, não tem muito como fugir. E eu acho que, no final das contas, mesmo quando a automação aparentemente conta contra o advogado, ela pode ser positiva, sabe? Então, mesmo que vamos falar da advocacia empresarial, né? O cliente tenha uma estrutura, por exemplo, de medição de sucesso, de eficácia de escritórios, né, para definir a alocação de demandas por escritório, que é uma coisa que já existe. Isso força a advocacia também a melhorar, a buscar novas alternativas, a não se acomodar, né? Eu acho que mais do que estar acabando ou não estar acabando a advocacia, eu acho que a gente vive um momento de ruptura dos modelos de contratação, das formas de contratação, né? De como se relacionar com os clientes, né? Como a advocacia pode realmente trazer diferenciais para o cliente, né? Quando a gente fala da pessoa física, de garantir aquele direito que muitas vezes é fundamental naquele momento, né? Ter uma agilidade maior, uma melhor prestação de serviço. Do ponto de vista empresarial, não ter medo da ideia de que o trabalho também vai precisar ser avaliado do ponto de vista de eficiência financeira, né, e econômica, né? Então a gente não pode ter muito medo disso, porque no final das contas é nesse contexto que a gente está inserido, né? Então é fundamental a gente ter essa perspectiva de que as relações nossas com os nossos clientes também vão mudar, né? E é importante a gente saber que ela pode mudar para melhor, né? É só ter a cabeça aberta para novos modelos. Exatamente. Até te ouvindo falar ali, lembrei de duas coisas. Primeiro, não foi concurso, mas estavam desenvolvendo o robô para fazer contratos, acho que ali em final de 2017, 2018, eu não me recordo, uma empresa americana, e aí eles chamaram 10 advogados especialistas. Gustavo, se tu lembrares da situação, me corrija nos números, chamaram 10 especialistas para competir com o robô. Os advogados levaram em torno de uma média de 87, 90 minutos, se eu não me engano, para resolver os problemas que os organizadores criaram. O robô levou 26 segundos para resolver os mesmos problemas, né? Enquanto os humanos levaram 1h30, os robôs levaram 26 segundos. E, ao mesmo tempo, naquele momento de testes ainda, os robôs erraram percentualmente muito próximo dos humanos, né? As respostas foram muito parecidas.
E eu vejo uma grande diferença. O robô não vai errar de novo, né? Porque depois que é feito o ajuste, ele não vai errar de novo. O ser humano vai errar de novo, né? E não vai conseguir transferir para o colega do escritório para não fazer o mesmo erro. E os robôs se corrigem automaticamente se estiverem todos interligados. E o mais impressionante de tudo, os advogados beberam 1 litro de café e os robôs não beberam nada, né? Tem mais nada. isso ainda. Economizaram até nisso. Ou seja, o que é repetitivo, os robôs vão dominar e não tem como. Né? E eu concordo contigo. O que é repetitivo, o que é padrão, né? Identificação de padrões, isso não é para humanos, efetivamente, né? Hoje em dia. Isso é para as máquinas, são para os algoritmos, eles são muito melhores. Né? A gente tem que olhar isso como uma forma de aproveitar esse recurso que está disponível hoje para a gente. Né? Mas sentar do lado de um cliente que tem um problema jurídico e entender aquele problema, aí é mais difícil para eles, né? É mais difícil para os robôs. Né? Então, depois que vai demorar bastante. Vai demorar bastante. Então, saber exatamente aonde a gente está nessa cadeia é importante. E saber que a gente pode usar isso a nosso favor. Né? Então, hoje, a gente tem ferramentas que são excepcionais para fazer a análise de jurimetria, volumetria. Essas ferramentas estão disponíveis, elas estão sendo usadas. Né? Óbvio, garantindo todos os direitos, né? Que podem ser violados com o uso inadequado desse tipo de ferramenta. Né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas são instrumentos, são ferramentas que vieram para facilitar a vida do advogado, né? Sem a menor sombra de dúvida. E o advogado tem que tomar cuidado para não se vitimizar com a preocupação da robotização, dos algoritmos e tudo mais, porque fazendo uma comparação bem ruim, diga-se de passagem, a maior reclamação dos táxis e dos hotéis foi a ascensão dos aplicativos como Uber ou dos aplicativos como Airbnb, mas é porque eles estacionaram no tempo, não conseguiram enxergar essa evolução. E o advogado tem que tomar cuidado com isso também, para não ser atropelado pela tecnologia que invariavelmente e irremediavelmente vem por aí. Cada vez mais a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente fica meio neurótico, né, Gustavo? Eu sei como tu és estudioso, tu deve, às vezes, ficar mais do que eu ainda. Porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente tem que tentar assimilar, tentando não enlouquecer também. Mas a gente tem que ficar ligado nessas informações todas, porque senão a gente corre o risco de, daqui a pouco, ser atropelado. Né? Deixar ficar parado num táxi com o Uber passando do nosso lado. Sim. E eu acho que tem uma outra questão que eu acho também é importante, Rafa, que aí não chega a ser uma crítica aos cursos de direito, mas uma reflexão construtiva com relação aos cursos de direito, que precisa modernizar também a pauta dos cursos. Não só do ponto de vista de novas matérias e de novos assuntos, mas até na atualização dos exemplos, né? Então, sem dúvida. A gente estuda realidades no direito civil, por exemplo, que já não existem mais, né? Mas que professor que traz um caso de uma criptomoeda, né? De um ativo intangível, né? No direito do consumidor, um caso que até trombei hoje, né, no LinkedIn, o direito de arrependimento do consumidor, né, quando ele faz uma compra online de bens intangíveis e materiais. Né? Esse exemplo está na sala de aula, lá na aula de direito do consumidor? Devia estar, não é? Porque esse é um assunto relevante, né? Então, precisa atualizar a gente vem naquele começo da nossa conversa que demonstra que está tudo ligado. Né? Não tudo ligado. A aula de direito digital em si, ou de direito cibernético, ou de direito informática, como é o caso da instituição onde eu dou aula, talvez um complemento para amarrar
algumas pontas ali, mas os professores têm que estar preparados. E uma preocupação que eu tenho, infelizmente, é que uma parcela dos alunos não está se preparando, né? Não vai para a aula preparado. Então, a gente quer dar uma roupagem nova para que eles discutam, libera materiais para eles e não há uma preocupação tão grande assim de se prepararem para as aulas se tornarem menos expositivas e com mais e por outro lado se tornarem com mais debate, mas isso tem que vir, essa mentalidade tem que vir de casa já. Infelizmente a gente não está vendo na base. Muitos pais jogam a responsabilidade total para a escola, né? E aí os alunos chegam preguiçosos lá na frente. Mas concordo contigo, essa nova visão, os novos exemplos têm que ser dados em todas as matérias. E é uma preocupação que todos os professores têm que ter. Hoje em dia é muito difícil. Vamos pegar um processo, né? Um processo judicial. Muito difícil hoje você ter um processo judicial que você não tem uma parte da prova que foi originalmente constituída como uma prova eletrônica, uma prova digital, não é? Quando você junta um e-mail no processo, aquela prova foi originalmente digital, né? O original dela é digital, então isso não é tratado, né, no curso de Direito. Né? É o dia a dia, né, do direito hoje e às vezes é negligenciado. Né? Será que os cursos de Direito estão trabalhando, por exemplo, com a questão da prova digital? Como formar a prova digital? Né? Falando de um assunto super técnico do direito. Né? Sim. Então, técnico, mas essencial. Essencial, né? E assim, para ver como que isso penetra em todas as áreas, né? Exatamente. Qual que é o impacto em cada uma das áreas, né? Então, a gente fez uma pós lá no Damásio, tinha um professor que falava uma coisa que era bem verdade, né? Que é a ideia de que vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar falar de direito digital, né? Porque vai ser só direito, né? Exatamente. Porque mas essa virada não está acontecendo, né? Ela precisa começar a acontecer. Ela está um pouco lenta, né? Eu acredito que algumas pessoas já estão percebendo, os professores, algumas instituições, mas ela está um pouco lenta. E o digital não está lento, né? O digital está atropelando a gente. Quem entra no começo de uma faculdade, hoje, daqui a 5 anos, vai ter uma perspectiva completamente diferente. Né? Quem entrou e quem está há 5 anos e está saindo hoje tem uma perspectiva completamente diferente, não só do direito, mas da vida como um todo, do social como um todo. As coisas estão mudando muito rápido e é difícil acompanhar, é difícil mudar uma grade, né? Uma mentalidade todo ano, mas esse trabalho tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feito. E olha que coisa maluca que a gente está vivendo hoje, né? Vamos voltando à questão do curso de Direito, né? Hoje, os cursos de Direito estão sendo ministrados por ferramentas digitais, né? Porque, na maioria dos estados, as aulas estão proibidas. O ensino físico está proibido, né? Está proibido. Então, quais são os impactos jurídicos disso? A gente sabe que tem, né? Então, será que isso está indo para a sala de aula? Né? Na sala de aula digital está se falando sobre as repercussões da aula digital. Né? Seria um ótimo estudo de caso que está acontecendo na prática e todo mundo está vivendo. Sim. Todo mundo que está ali dentro da sala de aula está vivendo esse caso. Né? Então, quais são as implicações jurídicas disso? Né? A gente... no escritório eu estava comentando esses dias sobre direito de imagem de criança das aulas gravadas. Né? Então, a escola está gravando as aulas, ela vai disponibilizar as aulas, e o direito de imagem daquelas crianças, né? Como que a escola vai controlar a imagem se ela disponibiliza depois a aula com as imagens das crianças para acesso para quem não assistiu a aula online? Todas as questões têm repercussões jurídicas. E é muito interessante, até passou aqui no escritório também, a escola discutindo se manteria ou não manteria
as imagens das crianças nos sites, porque tem pai que quer, tem pai que não quer, reclama, não reclama, então para de tirar foto ou não para de tirar foto, e agora todo mundo se vê obrigado a uma situação repentina, né? Não calculada, porque foi algo que despencou, e agora, né? Se não gravar as aulas, como é que vai se acompanhar? Como é que vai ter controle? Se gravar, como é que vai disponibilizar? São questões, como você falou, que passam despercebidas ou desapercebidas, parecem ser de fácil solução, mas são extremamente complexas, porque envolvem muitos fatores. Né? E isso precisa ser discutido, obviamente, como tantas outras coisas, né? E tem se discutido. A gente tem visto muita discussão aí, e a única certeza que a gente tem é que ninguém tem certeza de nada. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo na prática. Mas, para a gente que é do ramo do direito, tem sido um exercício diário de aprendizado. Né? Sim. E eu acho que tem algumas coisas que vão mudar mesmo, né? Então, vamos pegar nas relações de trabalho, né? Já tem empresas falando de não voltar nunca mais, né? Sim. E, assim, para muita gente não faz muito sentido voltar mesmo, né? Até para os escritórios, né? Imagina, a gente... a maioria muitos escritórios tem uma cláusula padrão nos contratos dos escritórios dizendo que, olha, o escritório pode contratar associados no estado todo, né? Hoje pode, né? Hoje é completamente factível, né? Não faz mais sentido, pode não fazer mais sentido, né? Às vezes você precisa de uma atuação local, né? Não tem como fugir dela, mas em muitas circunstâncias você não precisa de uma atuação local, né? O advogado pode estar em qualquer lugar, né? Como a gente estava conversando ontem, né? Se o estagiário produzir o que tem que produzir, aprender o que tem que aprender, para contratar... Estou aí? Caiu? Alguém ligou nesse... Sim, agora sim. Agora voltou. Alguém pode contratar um estagiário de outra cidade e tendo produtividade, tendo contato, não só estagiário, né? Eu dei o exemplo do estagiário, que é algo mais incomum. É óbvio que o controle, a fiscalização é um pouquinho mais complexa, mas não é absolutamente impossível. Dei o exemplo, eu conversei com o Elton algumas lives atrás, uma das primeiras. Ele é diretor comercial de uma grande empresa, com não sei quantos mil pontos de vendas no país, e estava com dificuldade antes da pandemia, de conversar com um empresário do interior do estado de São Paulo. Ele mora em São Paulo, esse meu amigo. E eles tinham adiado, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes essa reunião, por conta de horário, de avião e de vários aspectos. Durante a pandemia, e a gente estava falando bem lá no começo, foi uma das primeiras lives que eu fiz, ele já tinha feito 3 reuniões com esse cidadão, né? Como ele disse, não teve que se deslocar da empresa até o aeroporto, esperar no aeroporto, pegar o avião, a viagem, depois outro deslocamento, reunião, volta, faz todo o percurso inverso e perde o dia. E lá eles tinham feito reuniões, as pessoas começaram a perceber que é absolutamente viável. E como você falou, muita gente não vai mais querer fazer reunião física quando não for necessário, absolutamente necessário. Não for super necessário, né? Porque a economia, né, é monstruosa, né? Você tem o tempo, né? Se você colocar na ponta do lápis o tempo de todo mundo para se deslocar, eu costumo brincar que até o tempo do cafezinho, né? Antes da reunião, né? Na hora que você entra pela reunião, pela call, pela reunião digital, você não tem nem esse tempo, né? As coisas são bem mais efetivas. O café está aí, né? As reuniões são bem mais eficazes, bem mais efetivas. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Porque senão acontece como vem acontecendo em algumas indústrias, que o sujeito não tem tempo para ir no banheiro, né? Tem uma reunião atrás da outra que, né, precisa de um tempo para parar. O presidente da Natura, inclusive, se não me engano, fez uma mensagem para todos os colaboradores falando justamente isso. Olha, coloca na agenda o teu horário de almoço. Se alguém
quiser marcar a reunião no horário do almoço, não marque porque é o seu horário de almoço. Então, vai ter que ter uma adaptação, mas que há um ganho de eficácia, não há dúvida. O Christian está dizendo aqui que isso é algo negativo, o network que se forma em reuniões acabará. É um ponto de vista, porque, de fato, algumas reuniões a gente estreita contatos pelo olhar, né? Por algumas informalidades que eventualmente acontecem. E como tudo na vida, tem o lado positivo e o negativo, né? Ainda acho que na nossa área e na nossa região especificamente, alguns clientes preferem ir ao escritório. Querem ter certeza que o advogado vai dizer ali olho no olho. Mas quantas reuniões foram feitas aí durante a pandemia, tanto com pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, por falta de opção, por meio das redes sociais, dos aplicativos de comunicação, né? E isso obviamente, vai se fortalecer com os cuidados que têm que ser tomados. Esse ponto que você falou, Gustavo, é bem interessante, porque aconteceu de ter um volume muito grande, não só de reuniões, mas de produção de conteúdo, que a gente acaba se perdendo. Nunca se fez tanta live na história da humanidade como nesses últimos 3 meses aí, né? Todo mundo querendo demonstrar alguma coisa, e fica até difícil saber o que é produtivo, o que não é produtivo, o que agrega, o que não agrega. A Naina está falando uma coisa que é legal, né? De que vai qualificar melhor as reuniões presenciais, né? Então, eu acho que eu super concordo com essa ponderação. Eu acho que o Christian também tem razão de que as oportunidades de networking tendem a diminuir, mas eu acho que elas vão ficar mais qualificadas, sabe? Eu acho que aí, na linha da Naina faz muito sentido, de que o contato pessoal vai ser muito mais qualificado. Né? As pessoas vão valorizar muito mais aquele momento pessoal, e para as outras coisas, né, vai acontecer de forma digital. Acho que não tem muito como ser diferente. Esses dias eu vi um meme super legal, né, que tinha aquela ideia de essa reunião poderia ser um e-mail, né? Fazendo uma crítica do excesso de reunião, agora tem esse Google Meet, podia ser o WhatsApp, né? Podia ser uma mensagem do WhatsApp. Então, tem essa questão também, né? De que o digital também pode criar outros problemas, né? É bem isso. Quem chegou aí, o Fred, nosso amigo Frederico, doutor Frederico. Fred. Gustavo, fala um pouquinho aí do que vai ser o escritório de advocacia na tua visão e na tua experiência como especialista em direito digital. Como é que os escritórios podem se preparar para esse novo mundo? Bom, a gente ontem estava falando, né, na reunião de briefing daqui, que eu acho que a primeira coisa que aconteceu com a pandemia foi a abolição da gravata, né? Eu adorei isso. Então, faz 60 dias que eu não boto um terno. Estou achando sensacional, isso precisa continuar. Bom, mas eu acho que muita coisa deve mudar na estrutura dos escritórios. Primeiro porque eu acho que os escritórios têm uma oportunidade gigante de modernização, sabe? De pensar a própria estrutura, né, de maneira diferente, mais inovadora e mais ágil. Né? Muitas vezes eu acho que até pelo próprio rito processual, muitas vezes a gente tem uma tendência de ter uma postura não tão ágil quanto poderia ser, sabe? E eu acho que agora a gente tem um empurrão bom para ser mais ágil, né? Até de modernizar as estruturas dos próprios escritórios, né? Repensar a infraestrutura tecnológica. Eu acho que tem um espaço para aumento de eficiência muito grande nos escritórios. É aquela história, esses dias eu estava conversando com uma pessoa da área de tecnologia, eu estava falando, olha, eu não sei por que um escritório de advocacia ainda mantém um servidor dentro de casa, né? Porque as possibilidades de você ter um nível de segurança muito maior numa boa solução de nuvem é
é tão evidente, né, na maioria dos casos, não que grandes escritórios não tenham que ter a sua infra, certamente podem ter, e aí vão ter condição de financiar todo o investimento em segurança e infraestrutura para manter aquele serviço dentro de casa. Mas hoje você tem um barateamento, né, da infraestrutura de tecnologia em nuvem com um nível de segurança da informação que você não tem, não consegue ter numa estrutura de um escritório médio, por exemplo, né? Sim. Então, você consegue ter soluções tecnológicas robustas que segurem a operação do escritório na nuvem de maneira mais segura do que você manter a sua infra própria, né? Então, eu acho que seria um bom momento também para repensar essas questões. Eu acho que a questão da segurança é o que eu penso que os advogados têm que prestar bastante atenção agora. Seja porque já deveriam fazer, mas agora tudo informatizado, os riscos aumentam. Né? O criminoso que quiser acessar não precisa mais quebrar a porta ou a janela para ter acesso a essas informações. E tem a LGPD que está chegando aí também, né? Que nos traz uma responsabilidade bastante grande. Então, como é que os advogados podem se precaver? Como é que eles podem melhorar essa segurança, Gustavo? Além de eventuais arquivos na nuvem, tens alguma outra dica para dar para o pessoal? Então, eu acho que a primeira coisa a fazer é procurar uma boa assessoria profissional, sabe? É uma coisa, cuidar de segurança da informação é um trabalho muito específico. Então, ter uma assessoria que ajude na segurança da informação e a fazer essa migração, muitas vezes, né, para a nuvem, para uma infraestrutura mais segura, eu acho que é o primeiro passo, sabe? Depois tem todas as mudanças de procedimentos, né, para adequação à LGPD, que também vai ser uma questão delicada, né? Então, os escritórios vão ter que se adaptar, né? Principalmente os maiores escritórios vão ter que ter processos muito bem definidos, né? Não que isso não valha para os menores, aqui quando você tem um escritório que é você mesmo, é mais fácil de você fazer todas as adequações, até porque todas as responsabilidades estão em cima do próprio advogado, né? Mas se você tem uma estrutura um pouco maior, aí você vai precisar de uma ajuda, não tem muito como fazer sozinho, sabe? Sim. Me preocupa um pouco que, por conta da pandemia, muita gente foi trabalhar em casa. E já é algo que eu passava num outro contexto, obviamente para os meus alunos, justamente nas aulas de Direito Digital, sobre a responsabilidade em relação aos equipamentos, ao que é utilizado, o que é acessado por esses equipamentos, seja smartphone, seja notebooks. Os colaboradores das empresas, às vezes, não têm a noção adequada e os gestores, as pessoas que liberam, também não têm uma noção adequada de segurança. Muito comum a gente verificar ou um libera geral total, né? Leva o computador, não tem controle nenhum, não tem antivírus, acessa qualquer rede, traz o computador que acessou numa outra rede para acessar na rede da empresa. E, por outro lado, às vezes tem o excesso de segurança com acesso em tempo integral no aparelho do empregado sem sequer o empregado saber. Né? E a pessoa está achando que está o máximo que ele está vigiando lá, inclusive se o cara manda foto para a namorada ou qualquer coisa assim. Ele não quer olhar foto para a namorada, ele quer ver se ele manda talvez uma mensagem para o concorrente, mas se tiver a foto da namorada, ele vai ter acesso sem avisar o colaborador. Então, como é que fica a questão de segurança e privacidade numa situação dessa? Pensando agora que muitos escritórios de advocacia estão permitindo que seus colaboradores trabalhem de casa com os equipamentos, às vezes da empresa, às vezes do próprio colaborador. Essa é uma questão super delicada, né? E eu acho que esse é o ponto que as plataformas os suítes de escritório mais avançaram também. Eu acho que, por isso que eu digo que talvez não seja tão difícil fazer uma adaptação quanto era no passado, né? Porque
Hoje você pode contratar uma suíte de escritório que tem controle sobre as máquinas, né? Que consegue estabelecer regras para a máquina cliente lá na ponta. E aí tem que valer o princípio da transparência e os limites de intervenção nos equipamentos próprios, né, do escritório e dos colaboradores, né? Óbvio que o melhor dos mundos é o choose your own device, né, do próprio escritório fornecer os devices, né? Não tem a menor dúvida que essa é a melhor alternativa, porque no final das contas você consegue ter um controle, um domínio bastante grande, bastante relevante dos equipamentos. Então, esse é o melhor dos mundos, né? Entendo que às vezes isso não é possível, mas se o escritório quiser fazer um investimento sério, ele vai pensar em tornar toda a infraestrutura própria, em ter regras de acesso a documentos bastante rígidas, ter uma política de uso da infraestrutura e das informações escrita, né, e bem elaborada, porque é fundamental que o escritório tenha isso, né? Quanta informação sigilosa não vou usar sensível porque é um termo específico, né? Mas informação relevante, né, para os nossos clientes e sigilosa é manuseada por um advogado, né? E a gente precisa garantir o nível de segurança dessas informações, não só dos dados pessoais, mas da informação do cliente mesmo, né? Como um ativo, né? Eu acho que a gente entende a informação como algo precioso, né? A advocacia e o direito sempre prezou, né? Por esse bem informacional, mas a gente não encara a informação como um ativo, né? Como um ativo economicamente apreciável, sabe? Sim. E ter essa ideia dá uma ideia de que para você manter um ativo, você precisa investir em protegê-lo, porque ele é relevante, né? Então, a gente vai deixar o dinheiro no banco, né? Porque o banco tem um nível de segurança maior do que a nossa casa para deixar o dinheiro, né? Mas a gente não tem a mesma preocupação com relação aos dados que a gente tem, né? Não vou generalizar, mas muitas vezes passa despercebido o fato de que a informação é tão valiosa que ela mereceria um cuidado maior em termos de garantia de segurança, né? E eu acho que isso falta um pouco, né? Falta um pouco Falta noção, na realidade, né? Como a gente falou ali no início da conversa, no meio da conversa já, alguns advogados ainda não perceberam, e essa cultura não tem vindo de algumas instituições de ensino, né? A gente tem que rever todo esse posicionamento. A gente tem que entender o valor de tudo isso, o valor das informações, o valor de ter cuidado com tudo isso, né? O valor a importância que os clientes dão, até porque são dados realmente relevantes para eles, na maioria dos casos, e o quanto a gente tem que fazer com que essa cultura esteja no escritório como um todo, né, Gustavo? Não adianta só os sócios ali entenderem que isso é importante e não conseguirem transmitir isso para a equipe inteira. E agora, com home office, com muita gente trabalhando fora, isso acaba ganhando, no meu ponto de vista, uma importância ainda maior por conta dos riscos, né? Por conta dos riscos. Sem dúvida. A segurança, em regra, não vou dizer, mas a segurança às vezes não é a mesma do que uma estrutura dentro do escritório. Teve uma cliente que me perguntou essa semana, teve um perfil clonado e o perfil que clonou começou a assediar os clientes. E eu estava entendendo, era de fora, né? Era uma empresa de fora, e eu estava tentando entender o contexto. E ela falou: basta só eu passar um antivírus agora que está resolvido.
Falei, não, Não, é um pouquinho além disso. E para o vai antivírus dar um pouco é mais de fácil, né? trabalho, né? Mas agora a gente já chegou numa outra situação, porque não se sabe como é que se chegou a tudo, como é que essa empresa, esse perfil que clonou, está tendo acesso a algumas informações dela. Então, é uma situação bem complexa e muitas Bem empresas, complexo. principalmente as médias e pequenas, só percebem a gravidade depois que sofrem um impacto desse. E Sim. quando impacta no escritório de advocacia, a coisa é bem mais complicada, né? Porque nós É trabalhamos muito com dados complicado, né? bem delicados, né? Bem delicados. Sim. Gustavo, É. fala. Não é. Se é na advocacia corporativa, é informação sigilosa com impacto nos negócios. Se é uma advocacia para pessoa física, tem um monte de questões ligadas a direitos da personalidade, privacidade. É sempre muito delicado. Né? Não importa qual é a categoria de cliente, qual é o tipo de cliente, é sempre muito delicado. Né? Todo mundo, todo dado é muito relevante. Né? E os prejuízos podem ser grandes, tanto de um lado quanto de outro. Gigantesco. Não, uma empresa que pode ter dados das suas fórmulas mágicas ali envolvidas no processo, numa negociação, uma pessoa física que pode ter questões muito pessoais divulgadas também, né? Aquela situação que às vezes acontece, vamos imaginar um médico cirurgião plástico que não tem cuidado com as informações dos seus pacientes, né, do antes e depois, fotos. É tudo bem complicado. E a gente não está longe disso, porque a gente tem informações que envolvem quase todos os aspectos da vida pessoal. E quando se fala de corporativo, então, tem um universo quase infinito também. Gustavo, fala um pouquinho para a gente de provas em blockchain. Eu sei que tu já está produzindo provas em blockchain e é uma curiosidade que eu acredito que muitos advogados têm ainda. A gente tem hoje disponível algumas ferramentas para fixação de prova em blockchain, né? Elas são bastante eficientes, sabe? Porque elas não armazenam o conteúdo em blockchain, efetivamente, mas elas geram uma chave que você consegue fazer um hash e validar se aquele documento realmente bate com o que foi gerado pela plataforma lá de consolidação da prova, sabe? E aí, como aquela hash está armazenada lá no blockchain, a gente tem uma garantia de que altíssima garantia de autenticidade daquele arquivo, né? Então, eu acho que dá uma agilidade muito grande para a geração da prova. No Brasil, a gente tem ainda a questão da ata notarial, né, um valor grande para a ata notarial, apesar de que aqui também vale muito a qualidade do advogado na hora de montar a prova baseada na ata notarial, porque às vezes a pessoa que está lá fazendo a ata notarial no cartório não tem experiência, e você lavra uma ata notarial faltando as informações necessárias para você estabelecer uma prova robusta, né? E aí você vai lá, gasta, leva isso para o processo, se do outro lado tem um advogado que entende de direito digital, fala, olha, ele consegue falar, essa ata não prova nada, porque eu não registrei na ata as informações necessárias para dar autenticidade para essa informação, né? Então, apesar de no Brasil a gente ainda ter muito essa questão da ata notarial, e é um documento até que para o próprio julgador é mais familiar, né? A gente não tem uma agilidade muito grande para a elaboração de uma ata notarial, né? Então, muitas vezes, e quando a gente fala de crimes contra a honra, principalmente, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto num processo, né, Rafa? Sim. Que a pessoa colocava, deixava 2 horas uma mensagem caluniosa na rede social, depois tirava,
aí passava um dia, deixava 2, 3 horas, depois tirava. Então, muito difícil você fazer uma ata notarial para pegar esse tipo de comportamento. Sim. E aí a prova em blockchain funciona muito bem, né? Porque aí eu consigo fazer na hora, né? Eu paro, faço a prova naquele momento, né? Uhum. A gente tem feito até no escritório, montado conjuntos probatórios, que mostram a evolução de uma determinada conversa, uma evolução de um determinado quadro digital, né? Então, para mostrar, olha só, o histórico está aqui, né? Porque como a gente consegue fazer a prova com muita eficácia, né? E ela é muito rápida de ser feita, eu consigo montar um histórico, né? Com persistência da autenticidade daquele conteúdo. Então, é um meio muito eficaz de montar a prova. Muito eficaz mesmo. É interessante. Eu sou um cético em relação à ata notarial, né? Tem um certo glamour aí. Às vezes o cliente já vem dizendo, oh, precisa de ata notarial, quando não tem mais nada. A única coisa que tem é o print. Então... A ata notarial vai mostrar o que tem ali naquele momento. Não quer dizer que a pessoa, por exemplo, foi quem escreveu aquilo ali, né? É um elemento, né? Não é de todo ruim, né? mas eu penso que a gente tem que evoluir nisso. Meus amigos cartorários me perdoem, mas eu sou cético em relação aos cartórios em geral. Não em relação à integridade deles, que fique bem claro, né? Mas a necessidade deles. Eu acho que somos um dos poucos países que, para garantir a venda de uma casa, eu tenho que passar em 3 lugares, né? Tenho que fazer uma escritura, verbar no registro de imóveis e depois passar na prefeitura para dizer que a casa é minha, porque o PT ouviu no meu nome. É uma coisa surreal nos dias de hoje. Especialmente nos dias de hoje. Gustavo, nosso tempo está acabando. Eu quero, antes de ir para a parte final, perguntar se tu já fizesse o teu face up com o lado feminino. Não, eu não fiz ainda. Não fiz. Ainda mais agora com a barba fica um pouco mais difícil, né? De fazer. O que tu fala para esse povo que está aí desesperado? É tão perigoso quanto estão dizendo que é? Ou o que eles estão pegando não é nada que já não possam pegar de outras maneiras? Eu não estudei a fundo o caso, sabe, Rafa? Não consigo te falar, te dar uma posição mais técnica sobre isso. Mas a minha posição com relação a esse tipo de situação é toda exposição desnecessária, ela pode ser evitada, né? Então, eu acho que a gente tem que, pelo menos, saber que esse tipo de exposição acontece, de que não tem almoço grátis, né? Para nada, né? Então, essa consciência, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, né? Dessa dificuldade, né? Que nós, né? Pessoas naturais, né? Temos na definição do que está em jogo quando a gente usa uma aplicação dessa, né? E aí a gente está falando dessa aplicação, mas o simples fato da gente estar aqui no Instagram, né, já tem uma transação sendo feita com a plataforma onde os nossos dados são parte da transação, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Né, de o teu trabalho de mestrado não vai tem nesse caminho, né, Gustavo? O meu mestrado é justamente nesse caminho, né, de que realmente existe uma transação sendo feita com dados pessoais. Não adianta a gente negar que ela existe, porque ela está sendo feita, né? E ela vai ter contornos legais, né? Então, talvez evitar os eufemismos, né, para tentar esconder essa relação e olhar ela como uma relação legítima, viável, dentro de limites, né? Então, qual é o limite, né? A partir de que ponto é excessivo, né, o uso de dados como uma contrapartida do uso de uma aplicação gratuita, por exemplo, né?
problema é que ninguém dá valor ao dado, né? Ninguém sabe o valor do Ninguém dá dado. valor. As pessoas Exato. acham que isso não tem importância nenhuma. Ah, mas só vou dar meus dados. Eu acredito que a gente ainda vai demorar um tempo como sociedade, quem não for diretamente ligado à sociedade média, a entender o quanto isso vai ser importante. Hoje a gente paga para usar os aplicativos, daqui a pouco os aplicativos vão ter que pagar para ter acesso a todas as informações que nós fornecemos para eles. O Nelson está colocando aqui, o Nelson Altman, Nelson Fernando Altman, se for quem eu estou pensando. Eu penso que entrou no Facebook e no Instagram já foi. Duvido que não divulguem. Eu acredito também que muitas informações... Tem a eterna discussão se foram utilizados determinados dados lá nas eleições nos Estados Unidos, né? A gente nunca vai ter certeza de nada. Tem que diz que sim, gente que diz que não. Formou-se uma nova forma de comércio. São de dados pessoais. Eu acho que é interessante a gente ter consciência, né, de que... É importante ter consciência que mesmo que os dados não sejam diretamente vendidos, eles são usados em outras transações comerciais, em outros negócios jurídicos, né? Então, quando a gente é impactado com um anúncio, né, faz parte da alocação daquele espaço publicitário, a identificação do meu perfil de compra a partir do meu histórico, dos meus dados que são processados para fins da própria plataforma, justamente para aumentar a eficácia desses anúncios, né? Então, de certa forma, os dados pessoais são uma matéria-prima, né, da plataforma para ela estabelecer uma outra relação jurídica, que é a relação que ela tem com o anunciante, né? Então, o fato dos dados não serem vendidos diretamente não quer dizer que eles não são processados, né, e utilizados com finalidade econômica, né, que é o que importa no final das contas. Sim, né? Sem dúvida. Acho que dá para fazer uma live só para falar disso, né? Eu acho que dá. Esse é um baita assunto, né? E o legal desse assunto é que a gente precisa ter consciência disso, né? O usuário precisa ter consciência. Não é simplesmente falar, olha, eu não vou usar, né? Porque muitas vezes não dá para não usar, né? Se você está fora, você perde boa parte do seu convívio social. Mas se todo mundo tiver consciência, a gente vai conseguir buscar os direitos de um uso saudável dos dados pessoais, né? De um uso não abusivo dos dados pessoais. A gente sabe que muita gente vive da exposição, mas ter determinados controles, né, conseguir aguentar um pouquinho para não se expor tanto, já é um início, já é um começo. Tirando, né, colocando de lado quem vive efetivamente disso, a maioria se expõe de maneira gratuita e se expõe também de maneira desnecessária, o que acaba gerando um grande problema. O Instagram já está avisando que está terminando o nosso horário. Gustavo, a gente vai ter que marcar um outro para continuar a conversa, mas quero te agradecer de novo ter arranjado um tempo aí na agenda para a gente conversar. Bom, eu tenho algumas pautas agendadas e eu vou te colocar de novo na pauta para a gente fazer um rodízio bacana. Vou deixar a palavra contigo aí no final agora. E quem tiver dúvida, pessoal, entra lá nas redes sociais do Gustavo e questione, que é o cara aí hoje no estado de direito digital. Que isso. Bom, Rafa, eu te agradeço a oportunidade, é sempre um prazer imenso bater um papo contigo, sabe que gosto muito de trocar ideia contigo, é muito bom fazer isso por aqui também, e acho que a mensagem final é que agora a gente vai ser cada vez mais digital. E é importante que a gente saiba disso, né? Que a gente se posicione sabendo que cada vez mais a advocacia vai ser digital, porque a vida está sendo cada vez mais digital. Então, a gente tem que levar isso como uma coisa certa. Advogados, univos pelo digital. É isso aí.
Um abraço. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Maravilha. Obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado, Valeu. por ter trazido Obrigado, teus pessoal. alunos. Eu vou colocar Olha, o Maísa. Gustavo e eu à disposição dos teus alunos. Combinado.